E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos para a primeira aula aqui, depois da recuperação, não é isso? Aliás, iniciando a recuperação, vamos começar aqui com o livro 3, do capítulo 9, que vai abordar aqui um pouquinho de sintaxe, período simples. Sintaxe, que é uma parte da gramática que é responsável por estudar a organização, a função que as palavras exercem em uma frase, certo? Aí ficamos primeiro com o período simples, depois a gente vai para o período composto. Nesse conteúdo aqui, nesse assunto, nesse capítulo, a gente vai entender um pouquinho, ou recordar, na verdade recordar, né, terceiro ano, frase, oração e período, termos essenciais da oração e termos relacionados ao nome e termos relacionados ao verbo, ok? Então vamos lá para o conceito de frase, oração e período. O que seria a frase? Primeiro de tudo, quando você vai analisar uma frase sintaticamente, você tem que primeiro saber se é frase, tá certo? Se é oração e se é período. Sem isso aí, não tem como analisar. Por quê? Porque a sintaxe justamente estuda, né, a organização das palavras na frase, a função que elas exercem na frase. Se é sujeito, se é predicado, se é adjunto, tá certo? Entre outros, ok? Quando lá na morfologia tem a frase, tem um enunciado pedindo para você fazer uma análise morfológica, lá você vai dizer o quê? A classe de palavra, tá certo? Você vai dizer cada palavra a qual classe pertence, tipo adjetivo, substantivo, artigo e por aí vai. Na sintaxe, não. Na sintaxe você vai dizer a função, você vai dizer a organização, tá ok? Então, para nós, o que seria a frase? Gente, frase é todo enunciado, toda expressão que possui sentido. Não precisa ser completo, basta ter sentido, tá bom? Então, todo enunciado que possui um sentido é considerado frase. E para ser frase também não precisa de um texto, não precisa de um texto completo para ser entendido, né, como texto e como frase. A frase não necessariamente precisa ser um conjunto de palavras. Eu posso usar apenas uma palavra, uma expressão que tenha, né, sentido e que seja considerada frase. Tipo, silêncio. Ó, silêncio é uma palavra só. Tá certo? Silêncio é classificado aí como frase. Por quê? Porque tem sentido. Beleza? Outro, você está no seu carro aqui e tal, você vai numa rua, quer atravessar outra, tem lá a placa, pare. Opa, aquilo é frase? É. Por quê? Porque tem sentido. Não pare, senão você vai bater. Pare para as pessoas passarem. Não precisa, tá certo? Porque você já entende que é para parar, tá certo? Ou porque alguém está passando, ou um carro está passando, ou ali é uma via principal, tá bom? Então, isso é que é frase. Então, muitas vezes tem muitos alunos que pensam, a frase tem que ser um conjunto de palavras. Não, basta, tá certo, uma expressão, uma palavra que tem sentido. Não precisa ser completo. Isso é frase, tá ok? Porque às vezes você vê um conjunto de palavras lá que não dá para entender nada. Aquilo não é frase. Quando você não consegue entender, tá certo? Aquilo não é frase, porque para ser frase tem que ter sentido. Oração, o que é oração? É todo enunciado que gira em torno de um verbo. Traduzindo, é toda frase que tem verbo. Tranquilo, isso é oração. Então, as frases elas se dividem em frases nominais e frases verbais. Nas frases nominais, você tem justamente a ausência do verbo, por isso que é frase nominal. Lá na frase nominal você só vai encontrar adjetivo, artigo, numeral, pronome, tá bom? Já numa frase verbal, você vai encontrar o verbo especificamente, beleza? Então, as frases se dividem em frases nominais e frases verbais. Okay? Quando é que eu vou chamar de oração? Quando tem verbo. Ok? E o que seria o período? O período, gente, o período é quando a frase inicia com letra maiúscula, tá certo? E vai até aquele que a gente chama de ponto final. Mas não é só o ponto final que encerra uma frase. Existem mais 3 pontuações que se encerram uma frase, que podem, né, encerrar uma frase. E além do ponto final, é o quê? A interrogação, a exclamação e as reticências. Essas 4 pontuações aí encerram uma frase. Então, quando você inicia com a letra maiúscula e encerra com uma dessas pontuações, você tem um período. Professor, simples ou composto? Simples ou composto, você vai medir pela quantidade de verbo. Por exemplo, se tiver só um verbo, período simples.
Se tiver mais de um verbo, período composto. Tá tranquilo? Beleza? Então, período é isso aí. Então, já vimos frase, oração e período. Já recordamos. Tá tranquilo? O professor deu um exemplo? Na hora. Digo assim, ó. João saiu. Opa! João saiu. Tem sentido? Tem. Então, é frase. João saiu. Tem verbo? Tem. Então, é oração. João saiu. Olha, eu sei que João é substantivo masculino. Independentemente de ser substantivo masculino ou não, quando eu inicio frase, né? Aliás, substantivo próprio, perdão, independentemente, quando eu inicio a frase, tem que ser com letra maiúscula. Então tá lá, ó, João saiu, botei o ponto final. É período? É. Qual tipo de período? Simples ou composto? Eu tenho quantos verbos? Eu tenho apenas um, que é o verbo sair. Então, eu tenho, nesse caso, período simples. Já quando eu digo, João saiu e voltou logo. Opa! Quando eu digo, João saiu e voltou logo, aí eu já tenho dois verbos. Então, eu tenho o período o quê? Composto. Beleza? Então, período simples e período composto é isso aí. Tranquilo? E agora vamos para os termos essenciais da oração. O que seriam os termos essenciais da oração? Primeiro vamos para o termo essencial. O que é um termo essencial? É uma palavra, uma frase, uma expressão? É um termo, né, que não pode faltar numa frase. Não pode de forma alguma. Por isso que é essencial. Assim como o feijão, como o arroz, como o cuscuz, como a carne são essenciais, né, para nossa alimentação, para nossa saúde, né? Assim como o exercício físico é essencial, não pode faltar, tá certo? As frases também, tem frases que não podem faltar, tem termos, né, dentro de uma frase que não podem faltar, tá ok? Senão fica sem sentido, beleza? E quais são esses termos? O sujeito e o predicado. São 5 tipos de sujeito. Mas primeiro vamos entender o que é sujeito. O que é um sujeito? Todo ser que pratica algo. Pronto, é o sujeito, tá certo? Existem várias definições, mas vamos ficar com isso aqui, tá ok? Beleza? Eu vou dar outra informação, porque quando eu digo que sujeito é todo ser que pratica algo, quando eu digo só isso, eu estou me referindo apenas ao verbo de ação, ou o que a gente chama de verbo significativo. Vamos dizer também outro significado? O sujeito é todo ser sobre qual eu declaro alguma coisa. Opa! Então, tudo que eu afirmo, né, sobre alguém, ok? A minha referência ali no texto é o núcleo da frase, é sujeito também, tá certo? Então, sujeito é o núcleo da frase, sujeito é o ser sobre o qual eu falo alguma coisa, tá bom? E assim por diante. Para isso, a gente tem que entender o que é um sujeito simples e o que é um sujeito composto. O que é um sujeito simples? Quando eu tenho apenas um núcleo. E quem é o núcleo? É a palavra principal da frase. O núcleo sempre vai ser o substantivo, tá certo? E o sujeito composto é quando eu tenho mais de um núcleo, ou seja, mais de um substantivo. Por exemplo, João é bonito. Opa, quem é bonito? João. Então, João aí é substantivo, João é o núcleo, João é a palavra principal da frase, tá certo? Então, João é o meu sujeito. Simples ou composto? Simples, porque só tem o João. Como seria o sujeito composto? João e Maria são bonitos. Olha só, João e Maria são bonitos. Olha só, agora eu tenho quantos núcleos? 2, João e Maria. Então, seria o sujeito composto. Tá ok? Beleza? Então, você mede o sujeito, né, o tipo de sujeito simples e composto, pelo tanto de núcleos. Se tiver um núcleo só, sujeito simples. Se tiver mais de um, né, sujeito composto. Revise aí, tá certo? Porque eu estou dando mais estou mais falando de forma genérica aqui para vocês, mas tem o livro aí para vocês acompanharem e estudarem, tá bom? Que seria o sujeito oculto. O sujeito oculto é um sujeito determinado, mas ele não aparece na frase. É aquele sujeito que não aparece na frase, ele é determinado, porque eu sei quem é, mas ele não aparece na frase, tá certo? Ele não aparece, no entanto, não significa dizer que ele não existe, não. Ele existe, só que ele não aparece. É como se fosse o Lombardi, é como se fosse lá o Louro José da Ana Maria Braga, tá certo? É um sujeito que existe, está lá, mas ele não aparece. Eu consigo identificar pelo quê? Pela desinência, tá certo? Do verbo. Então, o sujeito oculto quase sempre aparece na primeira pessoa do plural, tá bom? Ou na
primeira pessoa do singular, mas podem vir em outras pessoas também, como a segunda e a terceira do singular, e a segunda do plural. Na terceira não, porque na terceira será já, né, o que a gente vai ver, o próximo é o sujeito indeterminado. Então, como é que eu identifico? Pela desinência, por isso que é também chamado de sujeito desinencial, ou elíptico, ou implícito, ou simplesmente oculto, tá bom? Então, por exemplo, digo assim para vocês, ó, gente, fui ao cinema ontem. Opa, quando eu digo fui ao cinema, precisa dizer eu fui? Não, porque eu fui já sabe que sou eu, tá certo? Então não precisa dizer eu fui ao cinema, fui ao cinema. Quando eu digo fui ao cinema, já pressupõe-se que fui eu, só que não aparece, certo? Não aparece lá, claramente, explicitamente na frase, mas eu sei quem é, beleza? Tranquilo? E o sujeito indeterminado é o contrário. O sujeito indeterminado é o contrário. O sujeito indeterminado, ele existe também, mas eu não sei quem é. Olha só, o sujeito oculto existe, eu sei quem é. O sujeito indeterminado existe, tá certo? Eu só não sei quem é, por isso que ele é indeterminado. Ele é um sujeito, ele existe, mas ele é indeterminado, tá bom? Então, ocorre sempre quando você, quando vem na terceira pessoa do plural, ou então com o verbo transitivo indireto mais o se, tá bom? Geralmente vem com essas duas formas aí, no geral, né? Mas quando a prova quer dificultar, vem em outras formas. Mas daí você vai ter que dar uma estudada a mais aí. Tá ok? Pessoal, dê um exemplo aí. Exemplo, foram ao cinema. Quando eu digo foram ao cinema, quem foi ao cinema? Eles. Ok? Mas eles quem? Olha só, tem as pessoas, né, que foram, mas eu não sei quem é. Eu não sei quem foi que foi. Tá entendendo? Então, por isso que é indeterminado. Ok? Eles foram, eles quem? Foi José, foi a Maria, foi o Francisco, foi a Paula, foi quem? Não sei. Por isso que é indeterminado. Então, ele sempre vai vir lá na terceira pessoa do plural. Agora, cuidado, hein? Tem que vir só na terceira pessoa do plural, o verbo, não pode aparecer o pronome, porque se aparecer o pronome, aí vai ser sujeito simples. Então, tenha cuidado com isso aí. Se tivesse assim, eles foram ao cinema, aí não seria não um sujeito indeterminado, não. Por quê? Porque quando eu digo eles, eu sei de quem, né, eu estou falando, eu sei a quem eu estou me referindo. Então, tem que ter cuidado com isso aí, beleza? E o último, gente, o quinto, é o sujeito inexistente. Nesse caso aqui, o sujeito não existe. Ele é um sujeito inexistente. E quando é que eu vou perceber isso? Quando for um fenômeno da natureza, quando for um verbo que indica um fenômeno da natureza, tá certo? Tipo chover, amanhecer, trovejar, ok? Então, quando for assim, ou quando for o verbo haver, no sentido de existir, ou o verbo fazer, indicando tempo, ou o verbo ser, também, né? Se referindo a data, hora ou distância. Então, esses são os sujeitos que a gente chama de sujeito inexistente. Professor, dê um exemplo? Olha só, digo assim, ó, há muitas pessoas nesta sala. Quando eu faço a pergunta ao verbo, né? Quando eu faço a pergunta ao verbo, o que há nesta sala? Muitas pessoas. Eu só sei o que há, eu não sei quem há, entendeu? Eu só sei o que há, eu não sei quem há. Então, por isso que não existe o sujeito é inexistente. Faz 5 anos, né, que eu estudo. Faz 5 anos. Faz o quê? 5 anos. Quem? Não sei. Entendeu? Por isso que é um sujeito inexistente. Então, quando você fizer a pergunta ao verbo não tiver resposta, é um sujeito inexistente. Beleza? Quando você fizer a pergunta ao verbo e tiver a resposta, aí você só vai analisar lá se tem um núcleo, se tem mais de um núcleo, se está escondido, que seria o oculto, se não dá para determinar, aí vai ser o indeterminado, e por aí vai. Tá certo? E o outro seria o predicado. Predicado, existem 3 tipos de predicados. Predicado nominal, predicado verbal e verbo nominal. Predicado nominal, o predicado, primeiro de tudo, é todo termo, toda a expressão que se refere ao sujeito. Então, tudo que você afirma sobre o sujeito é predicado. Tipo, o João, já usei o João demais. Vou dizer, meu celular é bom. Opa, eu faço a pergunta, o que é bom? Meu celular. Meu celular é o meu sujeito.
É bom é algo que eu estou afirmando sobre o quê? Sobre o celular, então é o predicado. Então, quando eu faço a pergunta ao verbo, o verbo me responde quem é o sujeito. Aí tudo que sobra é o predicado. Aí você tem que saber se é nominal, verbal ou verbo nominal. Quando é que vai ser predicado nominal? Quando tiver verbo de ligação. O que é verbo de ligação? São aqueles verbos que ligam apenas características do sujeito ao próprio sujeito. Beleza? Exemplo, ser, estar, permanecer, parecer, continuar e ficar. Esses são os 6 considerados, né? Verbos de ligação, mas podem vir outros aí, dependendo do contexto. Ok? Então, verbo ser, verbo estar, verbo continuar, quando indicarem características, serão verbos de ligação. Quando indicarem características. Ou qualquer outro verbo, quando indicar característica, vai ser verbo de ligação, vai ser predicado nominal. Exemplo, o Henrique é chato. Opa, chato é uma característica. Então, aí eu tenho um predicado nominal. Tá certo? Agora, se eu disser assim, o Henrique está no colégio. Opa, no colégio é uma característica do Henrique? Não, no colégio é o lugar onde ele se encontra. Então, esse está aí não vai ser, né, um predicado aí, não teremos nesse caso um predicado nominal. Teremos aí, gente, o está vai funcionar como um verbo intransitivo, tá ok? Então, você vai ter aí um predicado verbal, normal, tá certo? Beleza? Então, cuidado com isso aí. E o que seria, então, um predicado verbal? Aqui já não tem mais característica do sujeito, porque no predicado nominal, né, você tem lá o verbo de ligação, você tem o predicativo, né, que é a característica do sujeito, o predicado verbal não. O predicado verbal há uma ação, por isso que é predicado verbal, porque há uma ação. Então, você não vai ver característica. Exemplo, o Henrique ensina no colégio Presidente Médici. Opa, o Henrique ensina no colégio Presidente Médici. Ensinar é uma ação ou não? É. Tá certo? Ensinar não é uma característica. Tá ok? Então, ensinar é uma ação. Então, nesse caso, tem um predicado verbal. Ok? Outro exemplo. O Henrique joga bola. Opa, o Henrique joga bola. Jogar bola não é uma característica. Jogar é uma ação. Tá certo? Ação de jogar. Beleza? Ok? Tranquilo? Tranquilo? Agora, se eu disser, o Henrique é uma bola. Opa, aí esse é uma bola aí é uma característica do Henrique, tá certo? Aí seria o predicado nominal. Então, cuidado nisso aí. E o predicado verbo nominal? É quando eu tenho um verbo de ação, verbo significativo, mais o predicativo do sujeito. Então, aí, nesse caso, eu vou ter o predicado verbo nominal, porque eu vou ter uma característica do predicado nominal, mais uma característica do predicado verbal. Então, um exemplo seria assim, ó. O Henrique estuda cansado. Opa, estudar é o quê? É uma ação. Cansado é o quê? Uma característica. Característica é predicado nominal, tá certo? Ação é predicado verbal. Então, como eu tenho os dois, eu tenho o predicado verbo nominal. Seria isso aí. Tá ok? Tá tranquilo? Beleza? Show de bola? Continuando aqui, ó. Predicado já vimos. E o que seria o complemento nominal? Gente, complemento nominal é um termo que está ligado ao nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Complemento nominal é aquele termo que completa o sentido de um substantivo. Tá certo? Detalhe do complemento nominal é que eles obrigatoriamente têm que vir com preposição. Então, todo complemento nominal, obrigatoriamente, tem que vir com preposição. Ele não é um termo como o nosso sujeito e o predicado, não, ele não é um termo essencial, ele é um termo integrante, ou seja, ele integra algo. O que é um termo integrante? É um termo que completa algo, que complementa algo, tá ok? Então, complemento nominal é o termo que completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo, de um advérbio através de uma preposição. Tá certo? No entanto, tem que ter cuidado, porque o complemento nominal só pode ser complemento nominal se o substantivo for abstrato e também, né, quando tiver substantivo abstrato, você não ter como diferenciar um complemento nominal de um adjuntado nominal, aí você bota na voz passiva, tipo, crítica. Crítica do jovem e crítica ao jovem. Eu tenho o substantivo crítica, que é um substantivo abstrato. Tá certo? Mas crítica ao jovem e crítica do jovem, eu tenho o mesmo substantivo, mas qual dos dois vai ser complemento? Seriam os dois ou só um? Aí você vai para a segunda alternativa. Para ser complemento nominal, tem que estar na passiva. Então, quando eu digo crítica do jovem, foi o jovem que fez a crítica ou o jovem que recebeu? O jovem que
fez. Quando o jovem fez, então é ativa. Então, esse do jovem não será complemento nominal. Será o quê? Adjunto adnominal. Já quando eu digo crítica ao jovem, ou o jovem que fez a crítica, ou o jovem que recebeu a crítica. Ou o jovem que recebeu. Então, é passivo. Aí seria complemento nominal. Seria mais ou menos isso aí. Tá certo? Então, você vai ver sempre um substantivo abstrato. E a maioria dos substantivos abstratos, eles pedem um complemento com preposição. Tipo, medo. Quem tem medo de. Ódio. Quem tem ódio de. Rancor. Quem tem rancor de. Quem denuncia contra alguma coisa. Né? Aliás, se é uma denúncia, você tem uma denúncia contra alguém. Então, você vai ver sempre que tem a preposição. Esse seria o complemento nominal. Tá tranquilo? Dê uma olhadinha aí, para você aprender bem direitinho. E o que seria o adjunto, gente? O adjunto adnominal seria, também pode vir ou não, ao contrário do complemento que obrigatoriamente tem que vir com preposição, o adjunto ele pode ou não vir com preposição. O adjunto adnominal é aquele termo que está ligado ali a um nome, está caracterizando um nome, tá certo? Tanto é que eu posso retirá-lo da frase, ele não vai, prejudicar muito, não, porque ele é só um acréscimo ali, ele está sempre ao lado do nome. Então, se ele tiver lá, ele só está acompanhando, é aquele termo que acompanha o substantivo. Tipo, o carro parado estava queimando. Pronto. O carro parado estava queimando. Quem é o núcleo da frase? Quem estava queimando? O carro parado. Carro é o meu núcleo, né? Carro é um substantivo, núcleo sempre é a palavra principal, é o núcleo da frase, né? É um substantivo. Quem é que está ao lado de carro? O e parado. Então, o O vai ser um adjunto adnominal e o parado também vai ser um adjunto adnominal, porque ambos se referem ao carro, certo? Então, ambos se referem ao carro. Então, por isso, eles são adjuntos adnominais. Se eu tirar o parado, fica como? O carro estava queimando, tá certo? Se eu tirar o A, fica como? Carro parado estava queimando. Você percebeu que eu posso tirar o adjunto? Tá bom? Então, é isso aí, como você bem percebe. O que é o predicativo? O predicativo é a característica do sujeito. Aquele lá, exemplo que eu disse, o Henrique é chato. O chato é o predicativo, porque é a característica do sujeito. É só isso. Beleza? Ok? E o aposto? O aposto, gente, também é um termo que se refere, é um termo isolado da frase, que se refere a um substantivo. Só pode se referir a substantivo. Exemplo, o Henrique, vírgula, professor do Souza Correia, vírgula, ficou triste. Opa! Qual é o termo que está se referindo ao Henrique? E aí, qual é o termo? Hein? Professor do Souza Correia. Quem? O Henrique. O Henrique, vírgula, professor do Souza Correia, vírgula, está doente. Né? Foi essa que eu escolhi, não foi? Pronto. Professor do Souza Correia se refere a quem? Ao Henrique. Aí é aposto. O aposto é o termo isolado da frase. Tá certo? É aquele termo que se refere sempre a algo anterior. Esse algo é sempre um substantivo. Tanto é que eu posso tirar o professor do Souza Correia e ficar como? O Henrique está doente. Então, quando eu acrescento algo por vírgula, eu tenho um aposto. Aí você vai ver os tipos de aposto aí, tá bom? Beleza? Tranquilo? Aí aqui também temos o vocativo. O vocativo é aquele termo que eu uso para chamar alguém, para conversar com alguém. Ei, vem cá. Ei, Jéssica, vem cá. Ei, Patrícia, vem cá. Ei, Ângela, vem cá. Tá certo? Então, quando eu me dirijo a alguém ou a algo, tá ok? Eu tenho um vocativo, que também é um termo isolado da frase. Tá tranquilo? Show de bola? Alguma dúvida? Pronto, esses são os termos aí, né, que a gente estudou. Agora vamos ver os termos relacionados ao verbo. Quem são os termos relacionados ao verbo? É o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto e o objeto indireto são os termos que completam o sentido de um verbo, tá certo? Beleza? O verbo pode ser transitivo, pode ser intransitivo. O transitivo, ele pode ser direto ou indireto, ou os dois, tá bom? Beleza?
Então, preste bem atenção. O verbo transitivo direto é aquele que pede um objeto direto. O que é um objeto direto? É aquele termo que completa o sentido do verbo sem o auxílio da preposição. Exemplo, um exemplo aqui, a blusa pegou fogo. A blusa pegou fogo. Peraí. O que pegou? Quem pegou? A blusa, né? Pegou o quê? Fogo. Olha só. Fogo é o termo que está completando o sentido de pegar. Porque quem pega, pega algo, alguém ou alguma coisa. Tá certo? Precisou da preposição? Não. Tá certo? Foi direto. Por isso que é objeto direto. Ao contrário do objeto indireto. O objeto indireto, ele, para ter sentido lá, ele tem que vir com uma preposição. Por isso que é indireto, porque tem algo, né? Ali indiretamente ligando o seu complemento. Então, vai vir sempre com a preposição. Exemplo, o Henrique precisa de sapatos. Olha, eu tenho... Quem precisa de sapatos? O Henrique, tá certo? Precisa. Quem precisa, precisa algo ou precisa de algo? Precisa de algo. Então, precisar é um verbo transitivo indireto, porque ele pede um complemento, um objeto indireto, com auxílio de preposição. Tanto é que se eu tirar a preposição, fica sem sentido a frase. O Henrique precisa sapatos. Olha só, entendeu? Por isso que é indireto, porque ele precisa de algo ali para ligar ali para ter sentido. Tá certo? Então, esses são os termos relacionados ao verbo. E com isso a gente encerra a nossa aula. Tá ok, gente? Outra coisa também, dê uma olhadinha aí no agente da passiva, que também é outro termo aí, tá certo? Que é muito importante para a sua prova, tá ok? Então, dê uma olhadinha aí com bastante calma, tá certo? Colocar aqui não para não estender muito o vídeo. Bom, mas estude que é importante também esse assunto aí. Então, desde já a gente fica aqui por hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês tiram aí na aula na semana de revisão, né? Na semana de resolução de exercícios. Eu encontro com vocês lá, tá ok? Desde já um grande abraço e até logo.